Olá, pessoal. Você está na República dos Santos. Eu sou o Ricardo Pérez, hoje aqui comentando uma derrota do Peixe ontem para o Mirassol pelo Campeonato Paulista por 3-2. Um jogo que deixou a torcida santista bem irritada, mais uma vez, mais uma vez. O técnico Fábio Carilli fez várias modificações na montagem do time no começo do jogo e realmente a gente não pode dizer que o Santos até jogou mal o primeiro tempo, só que foi muito pouco efetivo, criou boas chances, até criou, mas a estrutura do meio de campo defensivamente foi muito fraca. Fato é que depois de com pouco tempo de jogo, o Santos estava perdendo de 3-0, e aí esse meio de campo formado por Felipe Jonathan, Balieiro e Léo Batistão, oscilando com Marcos Guilherme, realmente não funcionou defensivamente e ofensivamente, apesar de ter criado situações, não conseguiu transformá-las em gol. Eu ainda não entendi por que, na cabeça do Fábio Carilli, o Marcos Leonardo pode jogar com o Léo Batistão. Os dois são centroavantes, não são centroavantes com capacidade criativa, são centroavantes oportunistas, centroavantes que vivem, que nem o urubu, vive da sobra dos outros, dos restos. Então, são jogadores que criam pouco, talvez até finalizem bem. E ontem o Léo Baston teve uma chance no começo do jogo, até por uma bola com muita categoria mandada pelo Marcos Leonardo, que não é muito a dele de criar, como eu falei, mas a gente não pode negar que uma bola metida de calcanhar por ele deixou o Léo Batistão na cara do gol, que poderia ter mudado completamente o jogo. E aquilo já deixou a nossa torcida bem preocupada. E quando eu estou preocupado, eu dou uma ligada lá pro box do Santista, eu dou um pulo lá, dá uma olhada aí quanta coisa boa que tem lá. Procura o Alexandre lá, o Atita, e pede um peixe fresquinho, que lá o preço não é caro e é muito gostoso. Mas continuando, o Santos foi no primeiro tempo, aos poucos, sendo envolvido pelo time do Mirassol. A gente não pode negar que me parece que no início da jogada do primeiro gol houve uma falta absurda no Marcos Guilherme. Só o juiz não viu e o comentarista de reportagem que aquela jogada foi falta. Não justifica, mas ali começou a jogada do primeiro gol do Mirassol, e se fosse contra outros times, provavelmente a jogada tivesse parado ali. Mas o juiz resolveu se complicar e deixou o jogo continuar, fazendo com que o Mirassol saísse na frente. Esse gol aumentou a ansiedade do time do Santos querer ir para frente, e acabou o Santos tomando mais duas bolas, onde a defesa estava muito mal estruturada. Felipe Jonathan não sabia se marcava ou se apoiava o ataque, o Balieiro sozinho tentando segurar o ataque do Mirassol, que, empolgado com o primeiro gol, acabou fazendo o segundo e o terceiro gol. Realmente, o time tinha dificuldades na parte defensiva, e quando chegava na parte ofensiva, à frente do gol do time do Mirassol, as conclusões sempre deixavam muito a desejar. Perdeu situações de gol, e isso fez com que o placar no primeiro tempo acabasse em 3-0, o que desmorona o psicológico de qualquer time. Carilli, no segundo tempo, voltou mudando totalmente o time, o que nos deu uma expectativa de melhora, porque ele acabou tirando o Felipe Jonathan, colocando o Camacho, tirou o Balieiro e colocou o Sandri,
e o Léo Batistão e botou o Lucas Braga, jogador que para mim é um dos melhores jogadores do Santos na atualidade e não pode ficar no banco. É um jogador que provoca situações de gol, é um jogador vertical, é um jogador que anima a torcida e não pode ficar no banco. E quando eu estou animado, eu ligo lá para o Gabriel no Rota Nordestina. Olha quanta coisa gostosa que tem por lá. Rota Nordestina, todo o sabor do Nordeste pertinho de você. O delicioso tempero brasileiro está aqui em Santos, com tudo que a culinária nordestina tem de melhor. Localizado na ponta da praia e com uma decoração típica, o Rota Nordestina te levará numa viagem de temperos e sabores. O restaurante fica na Avenida dos Bancários, número 151, na Ponta da Praia. Peça também pelo delivery, 13 3321 5909. Restaurante Rota Nordestina. Bom, né? Sugiro um supremo de frango no catupiry. Uma delícia. Mas o Santos começou no segundo tempo empolgante e fazendo o que eu venho cobrando há muito tempo. Os jogadores que estão jogando como volante terem capacidade de criar situações de gol, capacidade de lançar bolas por trás de defesas fechadas, capacidade de acionar os laterais do Santos e não o Santos ficar dependendo apenas de chutões do zagueiro. E o Camacho fez uma jogada muito parecida com a que o Gianluciano fez no jogo contra o Ituano, lançou uma bola por trás da zaga do Mirassol e o Santos fez o primeiro gol com o Madison chegando com uma bela cabeçada no contrapé do goleiro. Obviamente o time ficou animado com esse gol, foi para cima e na base da pressão acabou um tempo depois, numa jogada até de lateral começada pelo Madison, a bola foi para a área e num bate-rebate, um chute bom do Marcos Leonardo, o goleiro rebateu e a bola sobrou para o Marcos Guilherme, que fez o segundo gol. E a partir daí o jogo psicologicamente estava todo favorável ao Santos, mas aí parece-me que começou a faltar perna para o time do Santos. O time do Santos oscila muito fisicamente, está longe de ser um time que tem uma atuação linear dentro do jogo. O time vacila demais no sentido de conseguir se manter homogêneo e mesmo com uma situação psicológica boa no jogo, não conseguiu, pelo menos logo depois do gol, criar situações de gol. O time começou a sentir as pernas e perder jogadas de meio de campo, o que provocou novamente o Mirassol se equilibrar no jogo. Não criou muita coisa o Mirassol, mas equilibrou. E no final do jogo, o time do Mirassol acabou decidindo que ia tentar se segurar no 3-2, se enfiou na defesa e o Fábio Carille nem usou as 5 substituições, botou o Thailson no lugar do Ângelo, que brigou um pouco, mas pouca coisa fez, e o Santos acabou pressionando o time do Mirassol no final do jogo. O Marcos Leonardo perdeu não, ele fez uma bela cabeçada e o goleiro fez uma defesa espetacular, mantendo o placar de 3-2 para o Mirassol, que levou o Santos à derrota. O que é lamentável e o que eu gostaria de comentar muito aqui é a negligência da arbitragem quanto à cera. O time do Mirassol, a partir do começo do segundo tempo, já começou a fazer cera, todas as jogadas, os jogadores jogavam em campo, substituições, jogadores jogando em campo, o juiz falando que ia descontar, e depois, no final, ele dá aqueles 5 minutos de praxe, e o time que está querendo jogar, o time que está querendo jogar, apresentar futebol, acaba sendo prejudicado. Porque ontem era para ter no mínimo 10 minutos de desconto e o juiz deu aqueles 5 tradicionais. E veja bem, isso não é uma coisa do Mirassol, isso é uma negligência dos juízes que fazem contra todas as equipes. O próprio Santos também faz isso quando está vencendo, e isso deveria ser combatido no futebol, porque isso é contra o espetáculo. Quem paga para ver o jogo quer ver futebol, não quer ver cera. E a bola fica parada e a culpa é dos juízes. Se os juízes fossem mais punitivos quanto a isso, acabaria esse problema. Mas, infelizmente, os juízes fingem que não vê, são medrosos, principalmente quando a cera é do time da casa, que foi
foi o caso ontem, e acaba estragando o espetáculo como um todo. O torcedor que paga seu ingresso fica realmente irritado. E aí, irritado, sabe onde ele precisa ir? No nosso barista. Nosso Bar History. Depois do sucesso na Praia Grande, agora você conta com o nosso Bar History no centro de Santos. Com uma ótima infraestrutura, o nosso Bar History conta com espaço kids, monitores de dança e serviços de valet park. Experimente nossa ótima comida e nossos drinks ao som da melhor música brasileira. Consulte nosso Facebook para saber os detalhes da programação. Reservas de mesa pelo WhatsApp 99789-9900. Nosso Bar History, Rua Gonçalves Dias, número 16, no centro. Que delícia, né? Aparece por lá música ao vivo muito boa. Mas eu acho que o Carille ontem aprendeu a lição que essas invenções que ele criou no meio de campo não deram resultado. O segundo tempo, obviamente, foi melhor que o primeiro, mas não foi o suficiente para tirar o time da derrota e deixa uma situação de angústia para a torcida santista no clássico contra o São Paulo, que ontem também empatou em casa com a Inter de Limeira, mas a gente não pode negar que o São Paulo jogou melhor que a Inter, e a Inter simplesmente se fechou lá atrás e se resumiu a segurar um resultado. Domingo vai ter o clássico Santos e São Paulo às 6h30 na Vila, e a gente espera que o Carille não invente coisas, não seja professor Pardal, e crie situações onde monte um time ofensivamente para o time não deixar o time do São Paulo respirar e fazer com que o fator casa seja benéfico ao time do Santos. Tá ok? Eu acho que o Santos tem futebol, dá para ganhar do São Paulo, mas precisa mudar muito a postura desse meio-campo com falta de capacidade criativa. E como eu falei, o Camacho, assim como o Zanochello, faz uma boa jogada e depois para de fazer lançamentos. O Sandri ontem errou todos os lançamentos que tentou fazer, então é um jogador nitidamente fora de capacidade técnica, pelo menos ainda. Parece que teve uma fase muito boa quando começou, mas depois da contusão ainda não voltou a ser o jogador que a gente viu quando foi lançado no profissional. A gente espera que ele engrene logo e se torne esse jogador que também crie, além de se limitar a ser um volante que fique apenas marcando, porque é um ponto fundamental. Talvez o Ricardo Goulart volte contra o São Paulo e a coisa melhore para nós. É isso aí, você esteve na República dos Santos, eu sou Ricardo Pérez, participe, comente, divulgue o canal e sem briga, sem confusão. Um grande abraço e até domingo, se Deus quiser, comentando Santos e São Paulo pelo Campeonato Paulista.